Naquela tarde quente de verão, quando o sol brilhava intensamente, eu me vi diante de um dilema. Meu ar-condicionado, que sempre fora meu aliado nos dias escaldantes, havia falhado. Decidi então pedir ajuda ao meu vizinho, Lucas, um jovem de 18 anos que acabará de se mudar para o prédio. Desde o primeiro dia, seu olhar energético e seu sorriso encantador haviam capturado minha atenção. Com um misto de nervosismo e curiosidade, bati à porta dele. Assim que abri, me deparei com um jovem alto, de cabelos cacheados, que logo ofereceu um sorriso caloroso. O convite para entrar foi simples, mas minha mente parecia fervilhar de pensamentos. Conforme Lucas me orientava sobre o funcionamento complicado do aparelho, notei que havia uma conexão sutil entre nós. Ele se inclinou, explicando os detalhes, e o calor do seu corpo próximo ao meu fez meu coração disparar. Percebi que, a cada instante que passávamos juntos, uma tensão invisível começava a pairar no ar, uma atração inesperada, mas irresistível. O que começou como um simples pedido de ajuda estava se transformando em algo completamente diferente e desconhecido. Conforme os minutos se arrastavam, a tensão entre nós só aumentava. Lucas falava sobre suas paixões, e eu escutava, fascinada pela maneira como seus olhos brilhavam ao descrever seus sonhos. Era como se cada palavra que saía de seus lábios estivesse carregada de eletricidade, e eu não conseguia desviar o olhar. Em um momento, ele se aproximou ainda mais, seus dedos deslizando suavemente pelo painel do ar-condicionado, e em um ato espontâneo, eu decidi tocar sua mão. A conexão foi instantânea, quase uma faísca. Lucas olhou para mim, seus olhos cheios de uma curiosidade nova e intensa. Ali estava a construção de uma tensão palpável, uma dança silenciosa entre a razão e a emoção. O calor que nos envolvia parecia estar mais ligado ao que estava surgindo entre nós do que à temperatura do ambiente. Pobres do ar-condicionados, pensei eu, pois meu verdadeiro calor vinha da minha atração por aquele rapaz tão jovem. A aflição de não saber como agir me dominava, mas ao mesmo tempo, havia uma excitação deliciosa no ar. Decidi, então, não lutar contra o que estava acontecendo. Era uma chance de explorar o desconhecido e, quem sabe, a porta da felicidade que se abria diante de nós. O instante a seguir foi como uma certeza. Sem pensar, dei um passo à frente e encarei Lucas diretamente nos olhos. Ele sorriu timidamente em resposta e, em um movimento suave, eu o puxei para mais perto, permitindo que nossos corpos se fizessem companhia. O mundo ao nosso redor desapareceu lentamente, transformando-se em um cenário onde apenas nós dois existíamos. Nossos olhares se encontraram, e a tensão acumulada explodiu em sussurros de entrega. O toque de sua mão em meu braço era uma promessa silenciosa, e a profundidade de sua respiração deixava claro que ele também sentia a mesma euforia. Não precisávamos de palavras, pois cada gesto falava mais alto. Lucas então se inclinou para mais perto, e foi quando nossos lábios finalmente se tocaram em um encontro suave. A suavidade do seu beijo acendeu chamas que eu não sabia que existiam dentro de mim. Era um momento de união que se reverberava por todo o meu ser, como se, naquele instante, tudo tivesse se alinhado. Longe de ser um simples ato de carinho, era uma revelação sobre a liberdade de se entregar ao que o coração verdadeiramente deseja. A intensidade da nossa conexão me levou ao auge de um novo sentimento, algo que eu nunca havia vivido antes. Como em um apogeu de emoções, o mundo ao nosso redor se dissolveu, e tudo o que importava era o agora, aquela conexão ardente entre dois mundos tão diferentes. Após aquele momento de pura entrega, percebemos que estávamos em um terreno desconhecido. Sentei-me ao lado de Lucas, sentindo um misto de felicidade e confusão. A realidade começava a ser absorvida, e eu pensava sobre as consequências daquela dança mágica. Olhei para ele, e nossos olhares se encontraram, como se ambos soubéssemos que havíamos cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. A descrição que certa vez parecia necessária agora se dissipava como a neblina perante a luz do sol. Estávamos juntos em um novo começo, um laço que desafiava as normas e trazia consigo uma adrenalina em comum. Conversamos, compartilhando nossos medos e desejos, e cada palavra nos aproximava ainda mais. A cumplicidade especial que formamos me fazia sentir viva e cheia de esperança.
Lucas representava não apenas um jovem encantador, mas uma nova perspectiva sobre a vida. Refletindo sobre o que estava por vir, percebi que, independentemente dos desafios que poderíamos enfrentar, essa experiência de encantamento foi apenas o início de uma jornada que eu estava disposta a explorar. No fundo, a vida sempre nos dá oportunidades de renovação, e talvez aquilo que eu chamava de novo começo estivesse apenas começando. Nos dias que se seguiram àquele primeiro momento de entrega, as conversas entre Lucas e eu se tornaram mais frequentes e naturais. Às vezes, ele subia para discutir o conserto do ar-condicionado, mas, na maioria das vezes, era apenas para conversar e passar o tempo juntos. Ele compartilhava histórias sobre seus sonhos com uma intensidade contagiante, e eu o escutava atentamente, completamente fascinada pela sua paixão genuína pela vida. Desses bate-papos, um fio invisível começava a se tecer entre nós, revelando uma cumplicidade que parecia crescer a cada pequeno instante. Em meio a risadas e trocas amistosas, sentia meu coração vibrar a cada olhar que trocávamos. Era como se aquele simples diálogo fosse um ritual que fortalecia nossa conexão inexplorada. Lucas falava sobre seu gosto por música e cinema, e eu respondia com meus próprios interesses. A mágica de nossa relação começava a se desdobrar de uma forma sutil, entrelaçando nossas vidas de forma que parecia destinar-se a algo mais profundo. Ao final de cada encontro, um sorriso cúmplice se formava em nossos rostos, e havia uma expectativa no ar, como se estávamos esperando pelo momento certo para darmos o próximo passo, e isso me deixava cheia de expectativa. Certa noite, enquanto conversávamos na sacada do meu apartamento, a temperatura aumentou e as estrelas no céu se tornaram testemunhas silenciosas de nossa cumplicidade. O calor da noite parecia acentuar a tensão sutil que havia entre nós, como se o universo estivesse moldando o momento para algo singular. Lucas, sentado ao meu lado, passou suas mãos pelos cabelos e sorriu, um gesto que fez meu coração disparar. Nossos olhares se cruzaram, e eu percebi o brilho intenso em seus olhos, que refletiam não apenas a luz das estrelas, mas também uma emoção verdadeira e intensa. Desfrutando do calor da atmosfera, ele começou a compartilhar algumas experiências pessoais, revelando partes de sua vida que estavam escondidas sob a superfície. Isso me fazia sentir privilegiada, como se estivéssemos compartilhando algo muito mais profundo do que simples palavras. A cada confidência, a cada história, sentia que a conexão entre nós se tornava mais forte. O calor exalado pelo ambiente e pelos nossos corações parecia indescritível, e uma familiaridade começou a florescer entre nós, atingindo níveis que nunca pensei serem possíveis. No entanto, a consciência de que os limites estavam se esvaindo me deixava intrigada e animada. Havia uma decisão a ser tomada, um passo em direção a um território que agora parecia muito convidativo. Conforme as semanas se passavam, a química entre Lucas e eu se tornava cada vez mais palpável. O que começou como sorrisos tímidos evoluiu para toques sutis e olhares que falavam sem palavras. A simples menção de um encontro transformava-se em algo diferente, e a atmosfera ao nosso redor parecia alterar-se. Lucas tinha essa maneira única de me olhar que me fazia sentir especial, como se estivesse enxergando diretamente a minha alma. Era um olhar que dizia que havia mais por trás de nossas conversas e que estávamos prestes a descobrir juntos um mundo novo. Eu percebia que não era apenas uma atração não dita, mas uma energia elétrica que nos envolvia, pulando entre nossos corpos, como se as estrelas acima de nós conspirassem em nosso favor. Ele se tornará uma constante em minha vida, e isso me deixava perplexa. Era um novo sentimento, diferente de tudo que já havia sentido. A dança magnética das nossas almas se tornava irresistível, e eu tinha certeza de que Lucas sentia o mesmo. Cada momento passado ao lado dele anunciava que estávamos a caminho de um novo capítulo em nossas vidas, um que desafiava não apenas as normas, mas as expectativas que eu mesma tinha sobre o amor. O que viesse a seguir era um mistério convidativo, com promessas de aventuras recheadas de emoção. Em um dia particularmente ensolarado, decidimos caminhar pelo parque juntos, trocando gestos e olhares que estavam repletos de significado. A caminhada foi envolta em uma atmosfera de familiaridade e vontade de estar próximo. Cada um de nossos movimentos parecia carregado de intenção, como se estivéssemos dançando em um ritmo que só nós dois conhecíamos.
Enquanto caminhávamos, Lucas, com uma leveza encantadora, entrelaçou seus dedos aos meus, um gesto que parecia simples, mas que ricocheteou por dentro de mim como um trovão. A conexão que estava nas nossas mãos era muito mais do que um gesto. Era uma promessa silenciosa de uma descoberta mútua que ambos desejávamos. O vento suave que passava por nós parecia sussurrar segredos que estavam nas entrelinhas da nossa conexão e abria possibilidades que só sonhávamos. Ele me contou uma história divertida sobre um momento embaraçoso do passado, fazendo-me rir e sentir um calor indescritível, enquanto eu acariciava suavemente a palma de sua mão com os meus dedos. Este gesto trivial, mas significativo, deu vida àquele momento e fez com que a expectativa do depois se tornasse ainda mais eletrizante. Ao final daquela tarde, sentia que havia algo verdadeiramente especial entre nós, uma relação que contava histórias não ditas e que aguardava pacientemente o momento certo para tomar forma, como um jardim secreto prestes a florescer. A noite caiu como um manto escuro, e as estrelas começaram a brilhar, refletindo a intensidade da conexão que havia nascido entre Lucas e eu. A luz suave da varanda iluminava nossos rostos, proporcionando um cenário perfeito para o desenrolar de nossos sentimentos. Sentados ali, a atmosfera carregada de expectativa nos envolvia, como se estivéssemos prestes a dar um passo importante em nossa trajetória. A cada instante que passava, a presença de Lucas ao meu lado intensificava a sensação de que algo maravilhoso estava prestes a acontecer. O barulho distante de risadas e conversas de vizinhos se tornava um pano de fundo para nossas reflexões, e o tempo parecia se distorcer, criando uma bolha de intimidade entre nós. Assim, aquela noite tranquila deixava escapar sentimentos que mal podíamos compreender, mas queríamos explorar. Lucas olhou para mim, com um sorriso tímido, quebrou o silêncio, como se soubesse que era o momento certo para avançar. Um sussurro percorreu a brisa noturna, como se o próprio universo estivesse nos encorajando a seguir em frente. Eu sabia que aquele era o momento em que deveríamos nos abrir um para o outro, compartilhando nossos desejos mais profundos e inseguranças. Em um gesto delicado, Lucas aproximou-se mais, suas mãos acariciando suavemente as minhas, enquanto seus olhos penetrantes iluminavam a escuridão ao nosso redor. O calor de seu toque era uma conexão poderosa, uma forma de comunicar o que as palavras não conseguiam expressar. Eu sentia meu coração acelerar, cada batida parecia ecoar a sinfonia da expectativa e do desejo. Com um leve toque de lábios, deixei escapar um sussurro que misturava nervosismo e necessidade. O ambiente nos envolvia, as estrelas assistindo a cada movimento, como se testemunhassem o início de uma nova história repleta de promessas. A dança das emoções tomava conta de nós, uma coreografia única que misturava sedução e vulnerabilidade. O ambiente ao nosso redor parecia vibrar com a luminosidade da conexão que estávamos explorando. Lucas começou a me contar sobre seus anseios, seus sonhos e as coisas que o faziam sorrir. Era como se cada palavra que ele pronunciava nos aproxime ainda mais, revelando camadas de suas emoções, enquanto eu compartilhava momentos que também moldaram minha vida. As risadas e confidências se entrelaçavam, e, a cada instante, os limites do que era aceitável começavam a se desfazer. Era um momento mágico, onde o tempo se tornava irrelevante, e só importava a união de nossas almas. Naquele instante, percebi que estávamos além da atração física, estávamos floreando o que poderia ser um elo inquebrável entre duas pessoas de mundos distintos que se encontraram num cruzamento inesperado. Enquanto conversávamos e trocávamos confidências, a noite se transformou em um palco onde nossos limites estavam sendo continuamente desafiados. O desejo de estar próximo parecia empurrar-nos para além das fronteiras que antes parecíamos respeitar. A conexão entre nós agora era tão palpável que não havia mais como ignorar o que estava por vir. Lucas olhou nos meus olhos, e, pela primeira vez, vi uma mistura de expectativa e coragem que me impulsionou a me entregar àquele momento. A ideia de nos permitirmos descobrir esse novo território me fascinava. Era como se estivéssemos na borda de um abismo, prontos para saltar juntos em um mar de possibilidades. Entre risos e olhares cúmplices, deixei que minha mão deslizasse pela pele de Lucas, tocando suavemente seu rosto, um gesto simples que fez seu olhar brilhar. A sensação de estar tão perto dele trouxe uma onda de euforia, e juntos, decidimos deixar que as emoções nos guiassem nesse caminho ainda desconhecido,
dissolvendo qualquer restrição que poderia ter nos segurado até ali. Quando a poeira da tempestade emocional começou a assentar, percebi que estávamos imersos em uma nova realidade. A atmosfera carregada de expectativa agora se transformava em um silêncio quase reverente, como se o universo estivesse observando o nosso próximo passo. Lucas e eu trocamos olhares, tentando compreender a intensidade do que acabamos de vivenciar. O toque de sua mão em meu rosto ainda ardia em minha pele, e a memória do nosso selinho sutil parecia ecoar em meu coração, uma lembrança que me deixava intranquila, mas também radiante. Sua presença era um cálido lembrete de que havíamos cruzado um limiar que não poderia ser desfeito. Neste silêncio, uma nova comunicação começou a ser estabelecida, podíamos sentir as emoções elevadas, o desejo crescente e a vontade de explorar os mistérios que o futuro nos reservava. Cada segundo era precioso, e descobrimos que dentro de nós havia uma conexão mais profunda, um vínculo que superava a lógica e despertava uma nova perspectiva sobre o amor e a vida. Olhei para Lucas, esse jovem que, de algum modo, se tornará um farol na minha vida. Ele representava uma nova perspectiva, um sopro de frescor em meu mundo que se tornará rotineiro e previsível. Era como se ele tivesse aberto uma porta em meu coração, permitindo que a luz da curiosidade e do desejo entrasse. Havia algo tão fascinante nele, a maneira como falava sobre seus sonhos, os desejos vibrantes em seus olhos, a paixão que escorria de suas palavras. A diferença de idade, que antes parecia um abismo, agora se revelava como uma ponte para novas experiências. Eu queria aprender com ele, queria descobrir o que mais a vida tinha a oferecer, e a presença de Lucas era a promessa de muitos novos começos. Juntos, estávamos prestes a reinventar o que entendíamos por conexão e intimidade, e eu estava disposta a me entregar completamente a essa aventura inesperada. As possibilidades eram infinitas, e cada passo que dávamos juntos parecia ser mais revelador do que o anterior. Com o passar dos dias, memórias do nosso passeio se tornavam páginas valiosas em meu álbum de recordações. Cada risada compartilhada, cada sussurro trocado, se tornava uma marca indelével em minha mente, um tesouro que eu guardaria para sempre. Lembro-me de uma tarde ensolarada em que decidimos deitar na grama do parque, observando as nuvens se moldando em formas caprichosas. O momento partilhado era um descanso da correria do dia a dia, já ali, naquele espaço, éramos apenas nós. Lucas começou a contar sobre suas aventuras despreocupadas da infância, o brilho em seus olhos refletia sua indomável vontade de viver. Então, algo mágico aconteceu, que enquanto ele falava, eu percebi o quanto ele estava construindo seu futuro sem medo. Sua coragem me inspirava, e eu, por outro lado, compartilhava memórias de juventude e sonhos não realizados, mostrando a ele que minha história também tinha suas nuances. Aqueles momentos gravados em minha mente se tornaram a base de uma conexão especial, uma demonstração tangível de que o amor pode florescer em qualquer fase da vida, alicerçado na partilha de histórias. A chegada do amanhã trazia consigo uma promessa de novos começos e descobertas. Uma nova fase estava se formando entre Lucas e eu, e a expectativa aproximava-nos ainda mais uns dos outros. Havia algo incrivelmente excitante em saber que iríamos enfrentar o desconhecido juntos. À medida que me perdia em pensamentos sobre o futuro, percebi que essa conexão se tornará uma parte indispensável da minha vida. Mesmo que houvesse desafios pela frente, a sensação de que estávamos prontos para enfrentá-los juntos me enchia de esperança. Em nossas conversas sobre o futuro, Lucas falava sobre seus planos e sonhos, e eu escutava com atenção, admirada pela visão que ele tinha da vida. Era como se estivéssemos em uma dança, cada passo que dávamos juntos, um reflexo da confiança e do desejo que florescera entre nós. E enquanto o sol se punha, prometendo um novo dia, estava certa de que estávamos prestes a escrever uma nova história, uma cheia de aventura, amor e a exploração do que significa viver plenamente. A verdadeira beleza da vida reside na capacidade de nos permitirmos amar e sermos amados, independentemente das diferenças que possamos ter. O amor pode florescer nos lugares mais inesperados, e é através da vulnerabilidade e do desejo de conexão que encontramos nossa felicidade. Comente abaixo qual história de amor você gostaria de ouvir e que temas gostaria de explorar em nossos próximos encontros. Sua opinião é muito importante para nós. Você já se permitiu viver um amor inesperado?
Como foi essa experiência e o que aprendeu com ela? Se você gostou dessa história e deseja acompanhar mais narrativas repletas de emoção e surpresas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!